Vamos falar aqui sobre a Masterclass. Ontem a gente teve a Masterclass do Chris Paul. Ontem a gente teve a Masterclass do Jason Tatum, né? E ontem nós tivemos também a Masterclass de Dalton Knecht. O que o novato Dalton Knecht jogou ontem contra o Jazz foi uma enormidade. Foi uma enormidade. Moleque ontem simplesmente acabou com o Utah Jazz. Foram 37 pontos, 9 bolas de 3, 9 bolas de 3, 5 rebotes pra ele e um terceiro quarto, mano, bizarro, bizarro. O Dalton Knecht ontem, no terceiro período, ele meteu 6 bolas de 3. E aí você deve pensar, pô, Luiz, então ele deve ter chutado pra caramba, né? Pra conseguir 6 bolas de 3? Não, não. Ele chutou 6 e acertou a 6. 100% de aproveitamento no perímetro no terceiro quarto. E isso foi o que o Dalton Knecht fez. 21 pontos no terceiro quarto. 21. Mano, foi uma loucura, velho. Foi uma loucura. Ele que já vem entregando ótimos jogos, já vinha numa sequência muito boa, né, se consolidando como titular. Ontem foi o melhor jogo dele na NBA. Ontem foi o melhor jogo dele na NBA. Me arrisco a dizer que foi o melhor jogo de um novato nessa temporada. E o cara, ele foi o cara do Lakers na vitória contra o Jazz. E aí eu vou te perguntar um negócio. Qual foi a última vez que o Lakers ganhou um jogo sem ter LeBron e AD como grande protagonista? Foram poucas vezes, né? Provavelmente deve ter rolado com o Reeves sendo o protagonista. Ontem, LeBron e AD jogaram e o protagonista do Lakers, o cara do Lakers, o nome que estampa as manchetes dos principais jornais de Los Angeles é de um novato. Qual foi o último novato do Lakers que teve um início tão bom assim, mano? Faz muito tempo, cara. Faz muito tempo. Desculpa, não me lembro. Eu não me lembro. O Austin Reeves, ele foi estourar. Ele não estourou no seu ano de calouro, né? O Caruso, nem perto disso, né? O Reeves, eu até tô curioso aqui. O Reeves. Aqui, ó. Austin Reeves. O Reeves, ó. Ele foi estourar mesmo no seu segundo ano, que foi 22-23, que ele meteu 13 pontos, teve 52% de aproveitamento. Aí ele estourou. O Knecht, ele já tá, mano, pé na porta. A gente tá em novembro e ele já é, na minha opinião, titular absoluto do time. Ele já é uma peça irretocável. Você não toca no Dalton Knecht no time titular. Quando o Hashimura voltar, pra mim ele volta ou no banquinho ou, assim, o JJ vai ter que tirar o Cam Reddish pra botar o Hashimura. Porque o Knecht não sai. Não sai. Depois do que ele fez ontem e depois do que ele, né, tem feito aí, ele não sai mais do time titular, mano. Só pra vocês entenderem o que foi o jogo de ontem do Dalton Knecht, ele, ó, as marcas dele ontem, ele teve a maior marca de pontos e bolas de 3 da carreira dele, da curta carreira dele, né? Ele teve a maior marca de bolas de 3 de um calouro na história da NBA e na história do Lakers. E de um calouro na história do Lakers, né? Não de um jogador na história do Lakers. Na história do Lakers, considerando novato, veterano, ele é o segundo com mais bolas de 3 em um só jogo, né? Ele empatado com o Kobe, LeBron e o D'Angelo. Então, sim, ele foi bizarro ontem, cara. Ele foi bizarro. E eu, como grande admirador do basquete do Dalton Knecht, eu como grande defensor do Dalton Knecht, fiquei felizaço, mano. Fiquei felizaço. O Dalton Knecht, ele é um moleque
e que não chegou com muito hype. Ele chegou sim bem cotado, chegou sim muito bem falado pelos especialistas, pelos principais especialistas, mas ele não chegou hypado. Ele não chegou com um puta holofote. Chegou quietinho, foi lá, fez seu trabalho, fez um bom trabalho na Summer League, fez um bom trabalho na pré-temporada, sendo inclusive decisivo ali no jogo contra o Phoenix. Vocês devem se lembrar daquele jogaço que ele fez contra o Phoenix na pré-temporada. Jogou muito. Jogou muito. E aí, no começo da temporada, teve ali alguns jogos onde oscilou, onde não foi muito bem, só que ele não parou. Não abaixou a cabeça, seguiu trabalhando, né? O que foi reportado pelos principais insiders de Los Angeles é que o Dalton Knecht vinha impressionando muito nos treinamentos, o JJ Redick tava, assim, vinha se apaixonando por ele nos treinos, porque ele tava jogando muito, se dedicando pra caramba, ele é um cara que, desde a época de Texas, desde a época, né, como se fizesse muito tempo, né, ele sempre foi elogiado pela ética de trabalho, então ver ele tendo esse sucesso, né, esse sucesso rápido até, de certa forma, me deixa muito feliz, mano, porque é um moleque que eu torço muito pra que dê certo. Eu, não querendo me gabar, mas eu falei que ele ia dar certo nesse time. Eu falei que ele ia ganhar titularidade em algum momento nessa temporada. E não deu outra. Ganhou e não vai sair mais, mano. Não vai sair mais. Depois de ontem, não sai mais. Não tem como o JJ Redick tirar o Knecht do time titular. Não tem como. Tem como. Um jogo absurdo. Terceiro quarto espetacular. Foi ele, inclusive, que ali no último período colocou o Lakers 25 pontos na frente. O moleque acabou com o jogo. Acabou com o jogo. O Lakers até tentou estragar a noite do Knecht, né? O Lakers ali quase se complicou na partida, né? O Lakers deu uma bela de uma derretida ali no último quarto. O Jazz chegou a ter chance mesmo ali de buscar o jogo. Mas ali no final o Lakers se acertou e, né, conseguiu finalizar bem a partida. E, cara, jogão, mano. Jogão dele. Óbvio, ele não jogou sozinho. O LeBron jogou muito bem. LeBron ontem veio pra... Pegando aqui, ó. LeBron veio pra 26 pontos e 12 assistências. Jogou muito. AD veio pra 26 pontos e 14 rebotes. Então ele teve ajuda. Mas ele foi o cara. Ele foi o cara. E assim, ver o Knecht jogando do jeito que tá jogando, ver o McCain jogar do jeito que tá jogando, ver Zach Edey, ver o Jalen Wells, ver o... Vou cometer alguma injustiça, né? Mas vendo aí alguns novatos jogando do jeito que estão nessa temporada, isso me faz pensar... Stephon Castle, quase esqueci, Stephon Castle jogando bem também no Spurs. Ontem jogou bem, deu um tocaço no Shai. Isache jogando bem. Então, assim, vendo esses moleques jogarem do jeito que estão jogando, eu já estou começando a reavaliar a minha posição sobre essa última classe de draft. Né? Muito foi falado, e eu falei também, sobre como essa classe era fraca, né? Como era uma classe sem grandes nomes, né? Só que nesse começo de temporada, a gente tá vendo muitos novatos tendo protagonismo nos seus times. O Dalton Knecht ontem foi o cara do Lakers, e ele teve outros grandes jogos já também nessa temporada. Inclusive como titular. O McCain se consolidando como um dos melhores jogadores do Sixers na temporada, né? O Zach Edey tendo ótimos jogos, o Stephon Castle virando uma peça extremamente confiável no time do Spurs. Então, vendo esses moleques jogarem do jeito que estão, eu não vou mentir, cara. Eu tô começando sim a reavaliar a minha opinião sobre a classe. Eu já não acho a classe tão ruim como ela parecia ser, velho.
E aí é a diferença de expectativa e realidade. A expectativa para essa classe era baixíssima. Era de que fosse a pior classe dos últimos anos. E realmente parecia que seria. Só que a realidade é que estamos vendo jogadores dessa classe tendo papéis importantes nos seus times e desempenhando bem esses papéis. Então é importante a gente realmente dar uma reavaliada aí nessa classe, mano, porque os caras são melhores do que a gente esperava. E é aquilo, né, gente? Por isso que o draft não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. A gente tá falando de seres humanos que podem se superar. E é o que tá acontecendo. Eu achava que o Dalton Knecht ia jogar muito nessa temporada, tanto que ele é o meu palpite pra novato do ano. Era o meu palpite e segue sendo. Segue sendo. Mas eu não esperava ele entregando um jogo desse logo no começo da temporada. Eu esperava ver um jogo desse nível do Knecht no meio da temporada, no fim da temporada, com ele já mais adaptado, com ele mais maduro, né? Não em novembro. Esses jogos que o McCain tá entregando no Sixers, eu não esperava ver nesse ano. Eu não esperava ver esse ano. Então, acho que dá pra gente começar a olhar com mais bons olhos pra essa classe. Não é tão ruim quanto a gente achava. Não é tão ruim quanto a gente achava. A gente, eu digo assim, né? Eu e quem achou que a classe era fraca. Que não foram poucos, né? A maioria achava a classe fraca. Só que não é tão fraca assim não, mano. Não é tão fraca assim não. E o Dalton Knecht... É loucura falar que talvez ele seja o melhor da classe? É loucura? Não sei. Não sei se é loucura, não. Pelo que ele tá jogando... Enfim. Talvez eu esteja empolgado demais com o jogo de ontem. Realmente eu fiquei maluco com o jogo dele. Na quarta bola de 3 que ele matou no terceiro quarto, eu fiquei maluco. Fiquei maluco, já comecei a meter aqui, ó. Já comecei a meter o Carmelo. Pô, fiquei louco. Fiquei louco, cara, porque eu gosto muito desse moleque, mano. Gosto muito desse moleque. E o J.J. Redick deve olhar pra ele pensando, pô... Né? Eu tenho a impressão que o J.J. Redick e o Dalton Knecht, eles são meio Capitão Nascimento e Neto, tá ligado? Eu fico imaginando o J.J. Redick, sei lá, ensinando ali um molde de arremesso pro Knecht e ele metendo bola e o J.J. chegando nele e falando, ó, arremessando com o molde do capitão é fácil, né? Eu imagino ele metendo uma dessa. Pô, aprendeu com o melhor, né? Aprendeu com o titio aqui, né? Eu imagino o J.J. Redick metendo essa pro Dalton Knecht. Né? Porque lembra muito, né, mano? Óbvio, o Dalton Knecht ele é mais alto do que o J.J. e tal. Eu acho ele mais atlético também do que o J.J. E esse é um outro aspecto do Dalton Knecht também. A gente fala muito do arremesso dele, mas o trabalho dele cortando, né, em direção à cesta, esses cuts sem bola dele, a forma como ele explora ali os bloqueios fora da bola, é uma qualidade do jogo dele admirável. Admirável. Ele é muito bom sem bola. Muito bom sem bola. Então, ele tem algumas diferenças em relação ao JJ, mas eles têm também algumas semelhanças. Então eu imagino o JJ olhando aí pro Dalton Knecht ontem e pensando, pô, esse moleque é pica. Esse moleque é brabo. Lembra muito aqui, ó. Me lembra muito. Eu imagino o J.J. Redick metendo uma dessa. Enfim, belo jogo do Knecht, boa vitória do Lakers. Poderia ter sido mais tranquila do que foi, mas não deixa de ter sido uma vitória. Sexta vitória do Lakers seguida. Lakers numa crescente muito boa. E o Jazz sofreu mais uma derrota, né? Vale aí o destaque pro Lauri Markkanen, jogou muito bem, 25 pontos para ele, mas acabou não sendo suficiente para evitar a 11ª derrota do Utah Jazz.